Bom, hoje a gente continua nosso estudo. A gente parou na página 21. Eu vou retomar esse finalzinho aqui da página, que eu fiquei meio na dúvida se a gente já tinha lido ou não. E é interessante, né? Ele continua falando do Benveniste. Eu mandei no grupo o livro que ele fala do Benveniste. Enfim, se a gente for ler absolutamente tudo que o Lacan vai citando, a gente não avança, né? Mas acho que é interessante, pelo menos aquele capítulo, que é o que ele faz, uma interlocução ali com Lacan, é um capítulo interessante para a gente ver um pouco dessa influência também. Do que o Benveniste fala, o que que é parecido, o que que é diferente. Peraí, que meu carregador, ele tá com alguma vontade, de vez em quando vocês vão me ver mexendo, para ver se ele volta. Acho que foi. Bom, então, no final da página 21. A Luciana traz. Ao questionar qual linguagem seria essa a ser base de uma técnica que faz do discurso seu instrumento, Benveniste faz menção a Lacan, em função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Transformar mot em parole, mot, que é palavra, né, e o parole, que é a fala, duas palavras francesas a designar palavra, seria talvez um dos objetos desse contexto, visto que parole serve tanto para a palavra quanto para a fala. Colocar, então, a palavra através da fala em movimento, pois é no falar que se encaminham as consequências da suspensão das certezas do sujeito. Lacan, no mesmo texto, lembra que Mallarmé compara o uso comum da linguagem com a troca de uma moeda cujo verso e antiverso já não mostram senão figuras apagadas, e que é passada de mão em mão em silêncio. Essa metáfora basta para nos lembrar que a fala, mesmo no auge de sua usura, preserva seu valor de tessera. Esse valor de tessera tem a ver com esse valor de moeda mesmo, né? Era um anelzinho, assim, um pequeno disco que era usado ali como uma moeda de troca, né? Então, no auge de sua usura ali, de algo de uma ganância, algo que tem a ver com valor, de uma cobrança excessiva, vai preservar a fala enquanto esse valor de moeda mesmo, um valor de importância ali que vai sendo passado. E é interessante ver que a fala, né, as palavras e algo da fala precisa estar em movimento. E a consequência disso é a suspensão das certezas do sujeito. É o que a gente fala um pouco sobre furar um pouquinho, né, quebrar essa certeza. A gente chega cheio de certeza sobre quem a gente é, sobre a nossa história, e a análise vai furar um pouquinho isso, né? Não no sentido de a gente se desconhecer por completo, mas a gente passa por um desconhecer para chegar num outro saber sobre a gente, sobre a nossa história, principalmente pensando nas amarras de sofrimento. E aí continua na 22. Mesmo quando não se transmite nada, mesmo quando gastado, o discurso marca a existência da comunicação, como uma espécie de bilhete de entrada, de tessera. Lacan considera, assim, que o analisante verbalizou. E verbalizou poderia também ser traduzido como lavrar em alto, autuar. Ou seja, há a intenção clara de marcar a realidade, de fazê-la existir a partir do registro de um acontecimento e assegurar, portanto, o seu reconhecimento. Tal qual a certidão de nascimento de uma criança ou a de óbito de um indivíduo, documentos necessários para que a pessoa possa existir em sociedade ou ser enterrada em um cemitério. Eu até escrevi sobre isso, ainda vou postar, mas que tem essa ideia do valor da palavra, né? Acho que antigamente tinha muito isso, né? Eu te dou a minha palavra como uma garantia, né? E a gente entendeu o valor que era disso, né? Dar a palavra era algo ali correspondente a valor mesmo daquilo que estava se garantindo. E se a gente for pensar, né, gente, o cartório é o cúmulo máximo dessa garantia da palavra. Então, é assinado e reconhecido firma em cartório. Então, é a assinatura, fala assim, ó, foi fulano que assinou mesmo. E ainda assim tem uma outra pessoa falar, eu vi ele assinar. Então, é verdade, né? Esse lavrar em alto, esse autuar. Então, a gente entender ali esses usos mesmo da palavra para além da comunicação, né? Então, não é só transmitir uma mensagem, não então comunicar e receber uma mensagem de volta, mas todo esse valor mesmo envolvido com relação à palavra e à fala. E aí a gente
começa essa próxima parte que fala em recuperar o prestígio da fala. É interessante como ela vai trazendo ali essa história do inconsciente do sujeito. Então, na 22. Reconhecer que em uma história contada está o inconsciente do sujeito marca o que se dá no processo de análise entre analista e analisante. Para tanto, é fundamental que o psicanalista não ceda à tentação de abandonar a função da fala. Isso se daria em situações, segundo Lacan, nesse texto, né, de Função em Campo, nas quais os analistas podem se deparar com um inefável vindo do discurso narrado a serem seduzidos por uma pedagogia materna, uma ajuda samaritana ou uma mestria que busca dominar a conversa. Em todos os exemplos, há a intenção de abandonar a fala em favor de linguagens já instituídas, ou seja, de se apropriar de um texto desde um sentido já existente. Peraí, alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Tamires, o que que... Ah, tá. Eu vi cera, eu fiquei, nossa, será que tem alguma coisa com ser de linguagem, alguma coisa assim? Mas, enfim, a gente fala muito que a gente trabalha com linguagem, mas a gente não pode desconsiderar esse prestígio, né, essa importância da fala, porque sem a fala a gente não consegue trabalhar a nível de linguagem. Se a gente faz isso, se a gente desconsidera a fala, a gente vai estar partindo de um pressuposto que aquilo que está sendo dito já tem uma significação prévia e estabelecida. Então já tem uma resposta para aquilo. E aí, isso não é trabalhar com a linguagem a nível de inconsciente, que vai precisar de um outro tipo de trabalho, que não essa, como ele colocou, né, uma pedagogia materna, uma ajuda samaritana, que estaria nesse nível da conversa, né, do fazer isso, fazer aquilo, né, ou tem um caminho aqui, tem um caminho de outro jeito, e que o saber mesmo, ele vai ser construído, ele não vai estar prévio, estabelecido de forma prévia. E ela continua, né? Lacan, em 1957, anuncia que o inconsciente comporta toda a estrutura da linguagem, e não somente é a caixa preta dos instintos, uma ideia mais freudiana ali, né? Avança a um ponto crucial. A língua não é uma superestrutura. Assim, é a linguagem que determina as trocas, e não as trocas que determinam a linguagem. Ou ainda, ao tomá-lo como uma estrutura, pode-se avançar e marcar a própria submissão do homem à linguagem. Ela o determina e não o contrário. Então, é interessante pensar nessa submissão do homem à linguagem. Tem uns outros momentos do ensino que o Lacan vai falar da submissão ao significante, né? E aí, enfim, tá falando desse mesmo campo, mas que tem uma parte de estrutura que a gente vai conseguir ir mexendo, né? E que aqui, né, é o homem que está submisso, submetido à linguagem, e não o contrário, senão dá a ideia do homem enquanto ser, enquanto ontologia do ser, né? E como se ele detivesse a linguagem e fizesse uso dela. Então, em alguma medida, a gente está submetido, a gente é submisso a essa estrutura de linguagem que já se dá ali previamente. Trata-se, portanto, não de passar um conteúdo inconsciente para a consciência, mas de passá-lo para a fala, marcando então a sua existência. Isso acho que é uma das grandes diferenças ali do que o Freud vai estabelecer, porque lá tinha muito essa ideia de que a gente vai pegar algo do inconsciente e torná-lo consciente. Até se a gente pega principalmente a primeira tópica do Freud. Então ele falava que tinha ali, por exemplo, o sistema perceptivo, né? Tinham ali, por exemplo, os registros mnêmicos, que eram a parte, né, os registros de memória, e haveria ali, então, um pré-consciente, né, o inconsciente, um pré-consciente até chegar a nível consciente. E tinha um pouco dessa noção mesmo, de que, então, essa dissolução ou essa resolução do conflito seria justamente em passar esse material de nível inconsciente para o consciente. E que a gente sabe que isso por si só não livra os sujeitos da amarra de seu ser, como Lacan vai avançar, né? Eu até comentei aqui que foi esse um dos meus problemas ali, dos meus impasses com a teoria freudiana, que era no sentido de, tá, descobri, né? Eu tornei isso consciente, eu faço o que com isso agora? E um pouco também, né, dos relatos de caso
do Freud, eles encerram nesse ponto de descobrir ou de tornar esse material consciente e que, enfim, né, ali assim, os sintomas ou o sofrimento, ele às vezes continuava a partir daquilo, né? É difícil ver um encerramento de caso ali do Freud, mas como se fosse assim, pronto, descobrimos, né? E com Lacan não, né? Tem uma outra ideia, não é sobre passar do inconsciente para o consciente, mas lavrar em alto, né? Então, passar a nível da fala, para aí poder ser trabalhado a nível de linguagem. Então, naquele começo, por exemplo, que a gente tem o blá 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 de uma análise, né? Aquela fala, tudo isso precisa ser escutado para poder a gente trabalhar com o que realmente vai importar ali para o caso. Mas a gente não tem um sem o outro, né? Até aquela ideia, né, de metonímia e de metáfora, a gente fala da metáfora, da importância da metáfora para advir um sentido novo. Mas a gente não tem metáfora se a gente não tiver metonímia. Então, ainda num caso, a gente vai deslizar muito nas metonímias, fazer muitas voltinhas para que a gente consiga trabalhar a nível de uma metáfora. Então, a metáfora é importante? Sim, mas a gente não chega nela sem a metonímia. Até se a gente for pensar isso daqui, né, do nível da fala. A linguagem é importante? Sim, é com ela que a gente trabalha, mas a gente não consegue trabalhar com a linguagem se a gente não fizer um trabalho a partir da fala, se a gente não fizer algo de uma extração discursiva. E aí ela continua. Admite-se supor, a partir da constante subversão que Lacan tende a fazer com as teorias que o precederam, que a clássica outra cena freudiana seria não aquela escondida nas profundezas recalcadas no inconsciente, mas aquela projetada ao futuro, numa constante construção discursiva do passado, que terá sido a história do narrador. Pois, se considerarmos um tempo linear e falarmos isso está no passado, estamos de acordo com a perspectiva traumática, ou seja, existiu algo no passado e esse novo discurso será destinado a tal recuperação temporal. Isso ignora não só o, não vou me arriscar a falar essa, e a temporalidade do inconsciente freudiano, como também o que Lacan trouxe como a noção de tempo, que se antecipa e também retroage, amparada pela lógica. Então, nessa diferenciação entre um tempo cronológico, que é esse passado, presente e futuro, essa linearidade do tempo, como a gente está inserido, né? A gente precisa algo dessa temporalidade, é diferente do que a gente opera ali numa análise. Aquele tempo lógico, em que a gente vai brincar com esses tempos verbais, né? Se a gente trabalha com texto, eu vou falar aqui em tempos verbais. Então, por exemplo, a gente estaria falando de um futuro anterior, essa ideia de futuro anterior. Então, justamente pela ação do significante enquanto retroação e antecipação, que a gente tem esse efeito lógico de trabalhar com a linguagem. Então, é interessante a gente pensar nessa ideia de cena e outra cena, porque em Freud, essa outra cena, então, seria assim: tem um sintoma, e essa outra cena seria a cena traumática. E aí, pensando que ele abandona essa teoria do trauma, não o trauma de realidade, né, necessariamente, mas um trauma inconsciente, né? O Freud ele vai trabalhar muito nesse ponto. E com Lacan, não, porque essa significação vai ser dada num posteriori. E que isso, né, essa cena e essa outra cena, não é só uma outra cena do passado, mas uma outra cena que às vezes vai se estabelecer previamente enquanto repetição da cadeia discursiva. Então, por isso que eu falo, né? A gente não está prevendo o futuro, mas é uma relação lógica dessa repetição significante. Então, a gente está atento a esse movimento, faz com que a gente tenha essa noção de futuro anterior e dê para mudar essa relação nossa com essa relação futura dos significantes. Então, acho que isso é bem interessante nessa perspectiva de, então, uma psicanálise ela pode entre aspas, né? Mudar o passado e mudar o futuro. Então, não fica uma fixação nessas significações. Uma experiência do passado, ela pode ser, em alguma medida, ali, ressignificada, e a gente não ficar fadado a essa repetição inconsciente, a partir do momento que a gente tem ali um advento de um sentido novo. Diga, Úrsula. Oi, tudo bom, pessoal?
Eu estava pensando que quando você estava falando também, num caso que uma vez eu atendi uma pessoa que narrava uma história de abuso, mas tinha sempre uma narrativa que tinha sido bom, ter sido, ter tido a relação com o pai quando era criança. Era uma coisa boa. E só foi percebido como abuso lá na frente, quando Uhum. aquilo foi significado para ela como algo errado. Então, o Sim, trauma não esse, foi do esse que exemplo aconteceu, é muito bom. mas foi da narrativa da mãe ou da religião que aí começou a frequentar e aquilo não podia. Mas Uhum. tinha vivido uma experiência satisfatória, porque criança está se descobrindo sexualmente, né? Uhum. E aí entra muito essa relação com o grande outro, né? Então, enfim, ou a mãe vai falar que é errado, a igreja vai falar que é errado, e aí se instaura muito uma relação também de culpa, de sofrimento. Então, por exemplo, dá pra gente falar que essa pessoa, o sofrimento dela é pelo trauma? É um trauma de linguagem. O problema foi nesse depois, quando isso foi significado enquanto um abuso. E isso é muito comum, né? Essa é uma situação mais extrema, né, que tem relação com isso, mas vai estar na minúcia mesmo das relações, que seja com a temática de abandono, de luto, de perda, tudo isso vai influenciar. Então, acho que quando a gente pensa nessa dimensão da criança, é, é muito interessante. Quem atende crianças vai pegar esse ponto, que às vezes os pais trazem uma questão, ó, aconteceu isso de muito grave na escola, na família, e nessa análise propriamente dita com a criança, não há um sofrimento advindo daquilo, né? Então tem essa diferenciação mesmo. Então tem um outro que nomeia para gente que aquilo foi grave, que aquilo, enfim, e até para a gente pensar no contrário, né? Por exemplo, um relacionamento que passou por situações abusivas e às vezes não é nomeado como isso, é nomeado como cuidado, como amor. Como algumas outras coisas. E às vezes essa nomeação, ela vai vir só nessa relação a posteriori, fazendo uma significação ali, justamente por retroação. Diga, Carol. Oi, pessoal, boa tarde. Finalmente consegui participar e não só ver os encontros, mas é que isso me chama muita atenção para como a gente pensa nessa lógica temporal, né? É muito difícil para mim, pelo menos, estudar nesse sentido Lacan e para a lógica. Não por o tempo cronológico e não por tempo não por tempo sair do tempo cronológico e ir por tempo lógico. Porque o que é o passado, né? O passado é essa história que a gente conta agora, no agora, né? Quando a gente vai Uhum. falar de alguma coisa do passado, esse passado físico aí, ele não existe mais, ele é a história que a gente conta agora. Então, por que que a gente está contando essa história agora dessa maneira que foi? É isso que as meninas estão colocando, né? Alguém disse o que é que eu internalizei, o que é que eu fiz a partir daquilo que me foi dito naquele momento específico que está relacionado a esse trauma. Então, é muito isso que ela conta, né? De reconstruir essa história no agora, né? Reconstruir essa história do passado no agora, mas a partir do que está acontecendo agora. A partir de que recorte se traz, a partir do que é que se é dito, a partir de que intervenção se traz. Então, é como se isso de passado e futuro não existisse muito, né? Porque o futuro é aquilo que a gente espera a partir da história que a gente conta, e tudo isso é no agora, né? Não tem como definir muito bem isso. Sim, e aí se a gente fica muito preso na temporalidade cronológica, a gente acaba perdendo um pouco dessa movimentação discursiva, dessa movimentação de fala. Então acaba caindo naquilo, né? A nossa discussão sobre acaso, destino, né? Essa destinação, né? Então, no sentido de eu estou destinada a essa história que eu conto sobre mim mesmo. E fica realmente muito preso, né? Muito amarrado, mas faz todo sentido. É claro que não tem como a gente abandonar a noção de tempo cronológico, né? A gente está inserido nele, a gente precisa marcar um horário, né, de início ali, reservar um horário na nossa agenda, mas a gente entender que nesse campo maior vai ter essa relação. É interessante também isso, pra gente, quando a gente observa casos que fizeram um hiato ali, fizeram uma pausa na análise e depois voltam. É quase como se constituísse uma cena e uma outra cena, uma fatia de análise e outra fatia de análise, que elas se conversam, mas que elas não são mais a mesma. É interessante ver essa marcação. E não foi porque o tempo passou.
mas porque a gente teve um trabalho com a lógica, né? Com o tempo lógico. Tem uma pergunta aqui no chat que é muito boa, mas diga, Carol. Quando eu fui. Porque eu tô pensando nessa coisa da nomeação, né? Quando é que se nomeia, quando é que algo que é nomeado passa a ser um trauma, quando é que aquilo que é nomeado passa a ser uma marca de linguagem, né? E na minha pesquisa do mestrado, trabalhei com a violência doméstica. E aí eu fiz várias entrevistas e eu trabalhei com análise de discurso e tem uma sessão que foi muito interessante, que foi a sessão dos nomes da violência. Que foi sempre, não sei se daria para pensar em cena e outra cena, mas numa comparação com aquilo que é nomeado juridicamente como violência, né? Dos protocolos, das nomeações assim jurídicas mesmo, das tipologias de violência, e da forma como elas, né, aquelas mulheres que já tinham denunciado a violência, elas tinham nomeado as violências que elas sofreram, assim. E aí é uma gama de nomeações muito incrível, assim, porque foge muito das cinco tipologias, assim. De um lado tinham, por exemplo, a traição, do outro a humilhação, vários nomes, assim, que eram além, assim, tinha mais coisa para além daquilo que estava sendo dito sobre elas juridicamente. E foi muito interessante ver essa nomeação, porque foi depois, né? Elas já tinham passado pela denúncia de violência. Então já tinha tido a nomeação jurídica. E apesar disso, ou a partir disso, outras nomeações foram sendo possíveis delas mesmas, contando para mim sobre a violência que elas sofreram. Sim, aí tem tudo a ver com o que a Tamires perguntou aqui, que eu falei que era uma pergunta super importante. Ela colocou, né? Por isso é importante que a nomeação não seja dada pelo analista, né? Pensando num caso assim, né? A Larissa também concordou nesse sentido, né? De pensar esse ponto. Então, uma coisa é essa nomeação jurídica, essa nomeação enfim, de um desrespeito com relação aos direitos, a gente pode pensar nesse sentido. Outra coisa é a nomeação em uma análise. Então, uma coisa a gente tem que entender que não está diretamente relacionada à outra. Então, esse exemplo que a Carol deu é perfeito, porque já parte de um princípio que isso já foi nomeado juridicamente, mas que numa análise vai haver uma outra relação com isso. Agora, para a gente entender um pouquinho. Uma coisa é uma pessoa chega ali, né, uma primeira sessão para a gente e ela vai falar sobre um sofrimento ali, sobre algo traumático. Como que a gente vai nomear isso? E aí, pensando num sentido, se alguém fala para a gente, estou com ansiedade, como que a gente vai nomear isso? Né? O que que a gente faz? É entender a relação significante da ansiedade com outras coisas. Então, a gente não se perder disso. Então, entender que ali vai precisar toda um deslizamento metonímico, vai precisar de um trabalho de análise até a gente entender qual que é a nomeação. Mas se a gente pensa, por exemplo, a gente já está nesse trabalho, a gente já está começando a aproximar esses significantes. Então, pensando, né, partindo de que o inconsciente é aquilo construído numa análise, então não é a questão de eu, analista, nomear ou analisante nomear, mas que, logicamente, dentro do caso, aquilo pode vir a ser uma significação. Então, o analista trazer alguma significação enquanto interpretação, não enquanto sentido fechado. Para isso poder ser tensionado via da linguagem, é uma intervenção possível, mas não a princípio, quando a gente ainda não entendeu o jogo de significante. Então, uma coisa é, então, a gente não saber previamente, e outra coisa é a gente construir essa nomeação. Porque pode ser que essa nomeação ela vá chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto disso que seria, por exemplo, um desrespeito aos direitos. E aí, se a gente já fez toda essa construção, não é o analista que vai estar dando uma significação, mas analiticamente, naquela construção, a gente pode advir um nome. Não enquanto sentido fechado, mas para a gente entender se é isso, se não é, para onde esse significante vai deslizar. Então, a gente não precisa se atentar tanto nesse sentido de o significante é meu,
Ou eu tô colocando um significante no caso, ou é o analisante que está colocando um significante no caso, mas há significantes dentro de uma análise. E aí uma coisa é a gente perguntar, mas, por exemplo, né, eu tenho estudado muitas questões do racismo no meu mestrado, tudo, então a pessoa vai trazendo uma série de situações e falando de um incômodo, de um desconforto, isso vai se aproximando dessa temática, vai bordejando esse nome, e aí a gente, por exemplo, poderia trazer. Será que a gente está falando de racismo? E entender na análise o efeito disso, mas não por uma escuta ali que não tem relação nenhuma, né? A pessoa traz uma situação e a gente não vai chegar e falar, será que isso foi racismo? Ou isso foi racismo? Percebem que é mais uma construção do que uma nomeação. E aí, apesar de chegar a um tipo de nomeação ou a um tipo de interpretação, não é necessariamente estabelecida pelo senso comum. Não é estabelecida por aquilo qual que é a definição de racismo. Então, passa um pouco por essas coisas. Elô, deixa eu só ver aqui o comentário do Davi que ele mandou tem um tempinho. Em outro grupo, estamos lendo Função e Campo. Tem uma parte que ele fala que Freud dá uma importância para a questão da realidade na transferência, mas que o sujeito está sempre em relação com a verdade. Então, a realidade para o sujeito do inconsciente não seria uma realidade traumática, mas discursiva. Perfeito. Seria uma realidade constituída pela amarração do real, simbólico e imaginário. A Ursula falou, na clínica lacaniana somos advertidos de não nomear, mas outras clínicas psicanalíticas não. A Larissa colocou posição subjetiva desses sujeitos diante desses signos. E a Elsa falou, mas é construído com o analisante. Podemos usar os significantes dele. Mas como você está dizendo de não fechar o sentido, fazer a aposta para saber se trata disso ou não. Esse é o ponto, né? Sempre que a gente tiver dúvida, a gente pensar nos axiomas do significante. Então, o significante não pode significar a si mesmo, e ele precisa de outro significante, né, articulado a outro significante. E aí, isso vai valer tanto para as experiências que não são dessa ordem, mais delicadas, mais traumáticas, que a gente entende que, na realidade, isso é um trauma, na realidade dos fatos, mas para a gente trabalhar a nível discursivo. Então, isso articulado a outra coisa que não necessariamente vai querer dizer isso. Então, por exemplo, quando eu falei dessa questão do cuidado, né? Ele sempre demonstrou ter muito cuidado comigo. Então, ele tinha o rastreamento do meu celular para saber se eu não estava em nenhuma situação de perigo, ele fazia tal e tal coisa, tal e tal coisa. Isso vão sendo deslizamentos metonímicos que a gente vai construindo. Então, se a gente pensa em fazer uma metáfora, vai ser a partir do que foi colocado ali no caso. Diga, Elô. Você tá mutada ainda. Eu queria desativar e baixei a mão. Acho interessante pensar essa questão da nomeação, o quanto para cada coisa, né, tem aí que a gente tem a teoria, e aí depois faz pensar na prática, como é que isso se dá. E eu acho interessante poder, né, quando a gente compartilha aqui um pouco da experiência, até para poder pensar junto, né? Será que essa intervenção? Será que isso que foi pontuado lá atrás, será que teria sido melhor? Então, me faz pensar num caso, pegando só alguns elementos, então, de uma pessoa que chega e ela tem direito a uma sessão apenas, e ela chega dizendo, eu nem sei o que dizer com tanta coisa que eu tenho para dizer e eu só tenho aqui, uma hora para falar. É, e aí ela começa a falar da situação que a fez chegar até ali, muito de relacionamento, dos relacionamentos também abusivos nos quais ela se envolvia. É, e aí ela chega numa hora e traz uma questão assim, sobre o pai, né? Então é uma jovem adulta
e um pai que fica ali indo no apartamento dela, que ela mora sozinha e pedindo, porque mora em outra cidade, pedindo para dormir ali à noite e passar a noite, e sempre é muito angustiante para ela quando isso acontece, porque aí quando ele está lá, em vários momentos, ele vai se encostando, vai passando a mão aqui ou ali, propõe que vão assistir um filme, alguma coisa. Estavam, e aí, como só tinha o quarto dela, né? Então dormiam na mesma cama. E aí ela pergunta, ela fala já assim, quase no término, né, desse tempo que ela tinha. E aí nem vou entrar no detalhe, porque só tinha uma sessão, mas o fato é que só tinha aquele momento para trabalhar. E aí ela diz assim: um pai não deveria fazer isso, né? E eu disse: não, um pai não deveria dizer isso. E, bom, depois deixei o meu contato, caso ela quisesse investir num trabalho de análise, que ela pudesse vir. Mas naquele momento, eu achei que eu ouvi que tinha uma pergunta ali na qual eu não consegui pensar, sabe, numa outra proposta possível para a gente tentar significar isso. Para aquilo que, no final das contas, estava aparecendo de tudo que ela foi falando, era o que estava ali preponderando. A questão inicial, a qual a trouxe ali, já nem estava sendo ali uma questão. Enfim, gostaria de compartilhar isso com vocês e poder ouvir vocês sobre isso. É complicado pensar nessa uma sessão, né? Que uma sessão não dá pra gente definir enquanto análise, né? Não tem uma questão. Não teve entrevista preliminar, não teve estabelecimento de uma transferência, né? Eu acho que acaba ficando mais pela essa questão do recorte, né? Então, se isso tivesse inserido dentro de um caso, a gente já teria elementos ali, provavelmente, né? Se a gente foi trabalhando com essa lógica discursiva, para entender. Então, por exemplo, pode ser que já tenha aparecido, aí eu estou fazendo uma suposição, as relações com o ideal. Então, o que que é o ideal de pai? Podia ser que ela já tivesse falado. Pai é aquele que faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí, num outro momento, meu pai faz diferente disso. Então, a gente tem cena e outra cena. A gente tem um conjunto do que seria o pai ideal e um conjunto do que é esse pai que ela tem. A partir daí, a gente poderia traçar uma aproximação, né? Mas fica difícil sem a gente ter todos esses outros elementos, né? A, quando a Ursula colocou aqui, né? Isso é construído com o analisante, mas a gente pode usar os significantes dele. Em alguma medida, a gente usa os significantes da análise. Então, se a gente pensa em advir um sentido novo, vai haver algo ali que não tenha aparecido, né? Mas quando ela coloca também a pergunta de isso não é coisa que um pai faz, né? A gente tem que entender que a entonação importa, o tempo verbal que ela usa importa, ela traz já uma nomeação dela, né? É quase que o né é só a confirmação ali, né? Um pai não faz isso, né? Então, em alguma medida, ela já tem construído um saber sobre aquilo de eu acho que não é isso que acontece. Então, enfim, né, se fosse uma análise, tivesse um tempo, poderia ser que você não tivesse colocado esse não faz. Mas a gente perguntado Exato. o que que você esperaria que esse pai fizesse, ou né? O que está estranho nisso que você questiona, que você se questiona, e aí deslizar um pouco mais desses significantes para talvez num outro momento ela mudar essa estrutura dessa frase de um pai não faz isso, né? Para meu pai não deveria ter feito isso. E aí isso só vai vir num deslizamento mesmo, num trabalho. Igual a Carol falou, né? O que que é um pai, né? O que que é um pai, o que que um pai faz, meu pai é assim, meu Sim. pai não é igual aos outros pais, ou acontece com irmãos também. Meu pai é diferente com o meu irmão, é diferente com a minha irmã, enfim. Diga, É Úrsula. muito interessante, só eu acho isso bem interessante. Eu quis pegar o recorte, mas sabendo que era isso. E ela não Uhum. voltou.
E talvez, não sei se ela vai querer entrar no processo também analítico, nada disso. Mas esse né, é isso, eu acho que pedia de alguma forma alguma coisa, é mais isso. É, Estou alinhada com o que vocês estão trazendo. Você está falando, Heloína, e eu estou pensando aqui, quando eu comecei a atender, eu tinha um supervisor, eu falei assim, não pode anotar, né? Ele falou, não, mas Lacan não disse em nenhum momento que não pode anotar a análise. E eu já há algum tempo que eu atendo anotando algumas frases do paciente. Então, quando tem um tipo disso, de uma pergunta também, eu falo assim, eu anoto, né? Eu anoto algumas coisas, eu anoto algumas ideias, assim, algumas frases que estão no campo do ideal. E aí eu devolvo exatamente, e é interessante porque eu nem preciso colocar muito, porque assim, como eles sabem que eu estou anotando, e eu já digo isso na primeira sessão, eu falo, olha, eu não vou ter uma resposta para você, você mesmo se responde. Muitas vezes está no seu próprio você escutar o que você falou. E aí eu falo, agora para que eu vou repetir para você. Então, se ela me pergunta isso numa sessão, e um pai não faz isso, né? Eu vou falar, olha, eu vou repetir sua frase. Está aqui anotado. E um pai não faz isso, né? Eu acho que você tem a resposta. Muito bom, gosto, Úrsula. Eu uso mesmo, por isso que eu falei do significante, eu não preciso colocar o meu, porque em todo momento eles já se dão, eles dão as contrariedades, eles se embananam todo. Eu eles estava já atendendo estão uma ali. Uhum. então, eu teve uma que foi muito boa. Ela veio na primeira sessão e ela começou, ela fala de uma separação do marido, mas eles estão há um ano e o marido faz tudo para ela. E eu anotei todas as frases que ela trouxe do marido fazendo tudo para ela, ou seja, não há separação. E no final, ela falou assim, eu falei assim, peraí, agora eu preciso pontuar algumas coisas que você falou para você escutar. E aí eu falei assim umas 20 frases. No final ela ficou assim, nossa, mas então eu não estou separada, né? Eu falei, eu acho que você tem a resposta sobre isso. Não preciso te dizer nada. É só você se Tem, escutar. tem algo dessa devolução da mensagem, em que aí não necessariamente é aquele, tá, e o que que é isso para você, né? Ou uma repetição pura, porque aí teve um trabalho analítico de agrupar tudo isso. Então, independente que faça essa anotação, né? É claro que a gente em algum momento vai ter ali essas frases, aquilo que se repete, mas independente dessa parte mais eu faço assim, né? Eu acho que isso tem um estilo também da clínica. Tudo isso que a Úrsula agrupou também tem algum nome, né? Então, isso pode ser condensado, né, a partir da leitura que a Úrsula já estava fazendo. Ela estava entendendo o que aquilo estava. Isso acontece muitas vezes quando o paciente tem que tomar uma decisão. Aí ele começa a falar para a gente toda a deliberação que ele foi fazendo. Ah, e o ponto positivo é esse, o ponto negativo é esse, e acontece isso, e acontece aquilo. E aí fica, né? Aí às vezes no final da sessão, mas eu ainda tenho que decidir. Mas já estava claramente decidido. E a gente poder pontuar, parece que já está decidido, só falta comunicar. Então a gente pegou tudo aquilo que estava enquanto dúvida, mas que foi se apresentando enquanto algo já decidido, mais uma dificuldade de falar ou de o que que o outro vai pensar daquilo que está decidido, e a gente pode amarrar tudo isso, a gente costurou tudo isso e devolveu de uma forma invertida, no sentido de ele fala, não está decidido. E a gente fala, parece que já está, né? Vê aí se não já tá. Que é basicamente isso que a Úrsula fala, né? Mas tá separado? Ela fala, a gente tá separado. A Úrsula perguntou, tá separado mesmo? Em alguma medida é isso? Diga, Tamires. E é interessante isso que a Elo e a Ursula falaram, né? Disso que o paciente vem contar essa história toda. E aí, aqui no parágrafo, ele fala sobre isso, desse discurso narrado a ser seduzido, seduzir o analista por essa pedagogia de uma materno, de salvá-lo, né? De que eu preciso de ajuda, eu preciso que você seja um bom samaritano, né? E aí, às vezes, a gente cai nessa, desse lugar, de responder e, e acaba indo muitas vezes nesse sentido, assim, porque a gente acaba caindo mesmo. E se a gente não parar para pensar em como isso se articula no discurso ali, né? E aí eu fiquei pensando nisso enquanto elas estavam falando aqui, que ele trouxe nesse parágrafo anterior, de que eles vêm Sim. nesse discurso sedutor e aí veio com essa pergunta, né? Final, tanto do caso da Elo quanto do caso da Úrsula. Todas as duas vieram de perguntar para elas que estava certa ou não. Pergunta, né? Principalmente quando esbarra nessas coisas da realidade, enquanto a gente
a sociedade já nomeou. Então, quando a gente vê os relacionamentos abusivos, né? Às vezes até dentro da gente a gente pode estar falando, gente, o que essa pessoa está fazendo com esse cara? Mas numa análise não é disso que se trata. Inclusive, né, quando eu falo assim, pra gente tanto faz se essa pessoa separa ou não separa, é muito num sentido de onde está o sofrimento? Porque às vezes, né, aquilo que a gente entende como bem para essa pessoa, essa pessoa devia separar, pode ser justamente o que leva para um oposto de a fazer sofrer muito. E aí vai contra essa lógica humana mesmo da gente. Mas a gente se colocar nesse nosso lugar de analista, de não é sobre essa lógica humana, não é sobre aquilo que é de fora. E eu tive bem para quem, né? Eu tive um caso que foi muito emblemático, que teve a ver com isso, e que já veio para mim depois de uma outra análise, mas que tinha a ver com relacionamento e com algo de terminar, não terminar. E a análise, pelo que a analisante falou, foi sendo conduzida para esse lugar, assim, de terminar. E ela abriu um surto psicótico. Então, ela chegou para mim nesse outro momento. Então, a relação, ainda que extremamente problemática, organizava ela de alguma medida. Tinha um efeito ali, mesmo que fosse uma estabilização por uma metáfora delirante, mas organizava ela. A partir do momento que o analista entra com o bem comum, o bem para a sociedade, às vezes o que a gente espera para a pessoa também como bem ali, né? É delicado nesse sentido, né? Às vezes não no sentido, ali era uma psicose, já era antes, né? Mas a gente pensar numa neurose, por exemplo, o quanto de sofrimento pode advir daquilo. Então, é difícil, é uma posição que às vezes a gente vai oscilar um pouco de querer o bem, e não tem problema nenhum a gente querer o bem. A gente é humano. Agora, a gente não pode estar na função de analista querendo o bem. Então, enfim, né, a gente comemora ali internamente, às vezes, umas saídas que os pacientes fazem de caramba, né? Vamos agora desenrolar a partir disso. A gente fica feliz com as conquistas, a gente fica ali meio baqueado quando a gente vê um tropeço grande, seja a vida impondo, seja algo que vai desenrolando nesse sentido, mas a gente não pode colocar isso na nossa função de analista. É como se ficasse na nossa conta de função de gente, função de pessoa. É claro que a gente se solidariza ali com algum tipo de sofrimento, mas a pergunta é: eu estou fazendo a minha intervenção do lugar de analista? Então, essas coisas que a gente sente, né? Estranho seria se a gente não sentisse, se a gente não se afetasse minimamente com aquilo que a gente está ouvindo. Mas não dá para entrar isso na intervenção, né? É como se a gente estivesse sempre tendo que lembrar: eu estou operando a partir da minha função? Se não, você não está fazendo o melhor para o seu paciente, porque o melhor para ele não é o seu bem, o bem que você espera, mas que você esteja ali como analista e conduza bem o caso. Diga, Tamires. Você falou sobre isso, eu lembrei de um caso que eu tô atendendo, e aí ela tem uma questão do controle, assim, de ter que controlar tudo, evitar a questão da frustração. Na última sessão ela veio falando e tal, e toda a sessão ela chega dizendo que tá bem, assim, né? E aí ela veio dizendo de algumas coisas e chegou num ponto da sessão que ela disse que ela tenta, até na agenda dela, ela se prepara para imprevistos. E quando ela disse sobre isso, eu falei, mas como assim? E aí ela veio me contar que ela se adianta no horário para poder, se acontecer algum imprevisto, ela já tá a bolsa arrumada antes de sair para o trabalho, e ela vem me contando desse se adiantar para imprevistos. E aí eu falei, e aí ela vem me contando disso, o quanto que ela sofre com isso, de se adiantar para os imprevistos. E aí eu perguntei para ela, mas e se acontecer algum imprevisto? Ela falou, aí eu vou sofrer do mesmo jeito. Aí eu falei, então você tá me dizendo que você sofre antes? E se acontecer um imprevisto, você vai sofrer de novo? Aí ela ficou assim, né? Então, tipo assim, eu me faço sofrer duas vezes. Não é que ela não precise arrumar a bolsa antecipadamente, não é que eu não quero que ela faça isso. Mas ela se sofre antecipadamente para que não haja imprevistos, mas imprevistos podem acontecer. E aí ela vai sofrer de novo. Inclusive, eu falei assim, mas assim, que imprevisto pode acontecer? Ela falou, por exemplo, eu perder o ônibus. Eu falei, se você perder o ônibus, o que que acontece? Eu vou ter que pegar o próximo. Falei, interessante. Então você sofre antecipadamente, e se acontecer um imprevisto, você vai sofrer de novo? Você tá me dizendo? É. Falei, então, para que que você faz todo esse.
antecipação? Para que que serve isso? Aí ela, não sei. Aí eu encerrei a sessão com ela e pra gente ficar com isso para a próxima sessão. Mas achei interessante esse movimento. Não é que eu não quero que ela deixe de arrumar a bolsa antecipadamente, mas esse movimento dessa coisa, né? A gente sabe que causa um certo sofrimento, mas a gente vê que tem relação com o imaginário, tem relação com o caso, mas disso, de que como que a gente pega aí nesses lugares, assim, né? E a gente vê que a coisa acontece aí. E é interessante que a partir do momento que que ela se prepara, ela está prevendo. O imprevisto é justamente aquilo que nos escapa absolutamente, que não está previsto. Então, para o que está previsto, ainda que seja nessa tentativa imaginária de prever, de controlar, está previsto. Então, se o ônibus não passar, se ela perder o ônibus, ela está com tempo para poder pegar outro. Se acontecer isso, ela está preparada assim. Se acontecer isso, então tudo isso é previsto por ela. Previsto enquanto possibilidade. O imprevisto vai ser aquilo que não está no rol de possibilidades dela. Então, o sofrimento, por isso que você falou, você localizou ali, né? Tem sofrimento de um jeito, tem sofrimento do outro. A questão é, vai haver algo que vai escapar, porque não está previsto, né? Então, vai trabalhar também com essa possibilidade. A Thaline colocou, por isso cuidado em não responder as questões do analisando, sem que aquilo surja do discurso do analisando. Esses elementos vão aparecendo, né? Eles vão se articulando, a gente vai mexendo nisso, mas tem uma estrutura lógica operando ali. Diga, Amanda. Essa questão que a Úrsula trouxe do bem para quem me lembrou muito um caso meu em que aparece repetidas vezes: isso é normal? Mas fazer isso é normal? Se sentir assim é normal? Mas é normal que eu pense tal coisa? E repetidas vezes a gente tenta abrir esse normal, a gente vai explorando esse normal e a gente passou desse momento do é normal para o momento dele, bom, normal, mas o que que é normal? Normal para quem? Já fomos abrindo isso, esse normal, tentando, elevando ele para significante em diversos momentos. E agora o que aparece muito, tem aparecido muito, é uma antecipação ao que ele acha que eu considero normal. Então eu tenho que parar de pensar assim, né? E é muito curioso, porque agora é momento de ir quebrando isso, né? Mas como isso vai passando, normal para quem? Então parece que agora é normal para mim. E a gente vai nessa mobilidade, né? Até porque, né, quando a gente fala de transferência, vai se repetir alguma coisa ali. Vai se repetir essa estrutura, né? Então, em alguma medida, a gente está operando como um outro. Então, tudo isso vai aparecer na relação transferencial. E aí, se não tomar cuidado, também a gente cristaliza nesse lugar de, então ele tá pensando, ele tá. Não, ele só mudou a cristalização. Antes era o que era normal para os amigos, normal para a idade dele, normal para enfim. E aí passa a ser o que você está tensionando enquanto normal. Então, às vezes ir mexendo, né, nessa estrutura e que não vai ser por uma via muito óbvia, porque tudo isso vai estar nesse campo da idealização, né? Qual que é o ideal para alguém da minha idade? Qual que é o ideal para se sentir em um relacionamento? Qual que é, enfim, né, o ideal de casamento, o ideal de namoro? Então, a gente mexer com isso é o que possibilita também a gente trabalhar num segundo momento ali, né, em alguma medida. Quando eu falo assim, nesse primeiro andar do grafo, nesse segundo andar do grafo, tudo isso é de forma didática, né? Porque ele acontece tudo mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo. A explicação didática é que a gente vai separando, mas a gente entender que vai precisar trabalhar com esses ideais também para a gente começar a construir algo de uma demanda, da articulação do desejo com a demanda, da fantasia. Então, a gente precisa desses materiais. Por isso que, às vezes, quando a gente leva um caso para supervisão, né, num primeiro momento, vai muito ali ainda de elencar um pouquinho esses significantes, de pensar essa articulação. Às vezes a gente só consegue pensar em demanda depois. Por quê? Para a gente ter demanda, a gente tem que ter repetição da articulação significante. Então, como que a gente vai ter demanda de um caso se a gente não tem essa repetição? Não tem nem significante, não tem ainda articulação, não tem repetição da articulação significante. Então, é como eu falo que o caso vai encorpando, né? Tem a ver com um tempo
cronológico também, porque a gente precisa de tempo para trabalho, né? É difícil ter isso logo no comecinho ali. Então, a gente precisa trabalhar, 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 até isso ter uma forma. Até, por exemplo, a gente começar a entender como que é essa constituição, por exemplo, do toro daquela neurose, né? Então, isso vai, né? E aí eu falo, né? Tempo, mas no sentido de tempo e trabalho. Se for só tempo também, o caso não sai do canto, o sofrimento não se mobiliza de nenhum jeito. A Carol colocou, muito bom ver as estratégias da neurose para se manter girando, né? Sim. E aí, por isso que quando a gente fala, é interessante pensar nessa ideia, né? Fala em cura, né? Então, o Lacan ele fala em acompanhamento das psicoses e fala em cura para a neurose. E aí a gente pensa, gente, mas se é estrutural, como que se cura? Se cura aquela neurose. Não quer dizer que essa pessoa não vai arrumar mais um bocado, né? É estrutural, vai estar o tempo inteiro criando ali, né? Produzindo essas amarras, prendendo em outras coisas. Então, e aí é interessante isso. Às vezes, em um caso, a gente pode ter duas demandas diferentes. É um pouco mais delicado porque às vezes elas têm alguma relação e às vezes não. Só que é difícil a gente trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Mas pode ser que a gente vá caminhando com repetições significantes de uma cadeia ou de uma demanda e caminhando com de outras. Então, pode ser que uma dessas seja resolvida, mas ainda tem essa outra ali em resolução. Pode ser que o analisante chegue e aí o caso se apresente como uma demanda, né? É quase que veio para resolver aquilo. E aí, quando termina aquilo, né, a gente pensando num fim de análise, ou essa pessoa pode sair, né, ou essa pessoa pode falar, mas tem um outro negócio aqui que eu tenho, que eu sofro. Então, é interessante, né? Então, longos processos de análise, a gente entender qual que é a função daquilo ser longo. É longo porque ainda está trabalhando ali a mesma questão, né? Ou porque está aquela coisa quase que de narrativo, né? Ah, o paciente vem e conta qualquer coisa ali e até a próxima sessão, até a próxima sessão. Às vezes a gente precisa tomar essa posição de aliar uma análise. Se não está havendo mais uma análise, está virando um diário, está virando uma conversa, está virando outra coisa, a gente também poder se posicionar nesse sentido, né? Mas se o analisante está levando questão e outra, e resolve uma, e começa a sofrer de outra coisa, ou começa a abordar outro ponto, aí sim tem trabalho. Então, a gente, eticamente, enquanto analista, a gente precisa estar no caso enquanto há trabalho. Depois a gente tem que ser descartado. A gente tem que entender que o nosso papel é um pouco descartável, assim, nesse sentido. Senão a gente entra nessa coisa de que o analisante precisa da gente, depende da gente, ou só não sofre se estiver fazendo análise. Então é bom, às vezes, a gente, né, diminuir a bola um pouquinho, né? E isso tem a ver também com o lugar transferencial, né? Processos de análise enfim, evoluem bastante. Em geral, o paciente tem uma gratidão muito grande. E se a gente se envaidece dessa gratidão ou disso que é dito sobre o nosso trabalho, a gente cai nesse lugar de ser importante, de o analisante precisar da gente. Então, até pensando em pausas. Nossa, não vou poder atender essa semana. Ai, mas como que vai ser para o paciente ficar uma semana sem mim? Gente, as pessoas sobrevivem. Vai ser a mesma questão com relação a férias, com relação ao intervalo que você tenha que dar. O pessoal sobrevive, né? Ele tá ali para lidar com esse sofrimento, mas a gente não é imprescindível na vida de ninguém. A Larissa colocou, como a gente pode se posicionar no caso que está virando diário? Poder entender se vai haver uma questão ali, se não tiver, às vezes é caso de encerrar o acompanhamento. Ó, parece que tá tudo bem por aqui, né? Isso, claro que depois a gente entender, investigar, tensionar algumas coisas. E de falar assim, bom, como que é para você a ideia de você caminhar sozinho por um tempo? Às vezes o analisante vai falar, não, de jeito nenhum, preciso desse espaço. A gente respeita, a gente acolhe isso. Agora, pode ser que seja uma questão de, tá bom, dá para eu caminhar sozinho. Enfim, se precisar, tô aqui, né? Senão a gente está prolongando, às vezes, um processo que já se encerrou, né? E não começou outro. Então, o que a gente está fazendo ali?
Diga, Amanda. Sobre a questão da cura da neurose, ontem o Felipe Telles estava falando sobre ser neurótico e estar neurótico. Como é exatamente o que você falou, né? Esse processo de análise como um possibilitador de uma cura dessa neurose. Mas vão surgir outros porque a gente vai precisar se defender, muitas vezes ainda na vida, né? Sim, então, até a própria estrutura da fantasia, né? Tem uma ali, e depois a gente vai precisar criar outras ali para existir enquanto sujeito. E aí tem um ponto também. Algumas dessas fazem a gente sofrer muito, e algumas dessas talvez nem tanto. Então, quando que a gente leva para uma análise? Quando essa estrutura está causando sofrimento para a gente, né? Acho que essa acaba sendo a diferença. Gente, que discussão boa, hein? Trazendo um pouco de discussões clínicas a partir do que a gente foi trabalhando aqui. Dessa vez eu marquei o ponto que a gente parou, né? Esse parágrafo, uma ilustração dessa proposta, está na análise dos sonhos. A gente vai entrar um pouquinho nessa coisa de sonho. É interessante também, senão a gente vê muito essa coisa do, eu analiso o seu sonho, né? O que será que isso significou? Então a gente entra um pouquinho nisso também, como que é para Lacan, como que a gente pode abordar isso em uma análise, né? A gente conversa um pouquinho sobre também esses aspectos clínicos, que foi a minha proposta, né? Não é só fazer essa leitura, mas propiciar um espaço de discussão. E essa discussão em si é o que a leitura não nos contempla. De ouvir os colegas, a gente se sentir também confortável para trazer ali alguma situação, para a gente refletir sobre o nosso trabalho, o nosso fazer. Então, é o que é rico nas trocas, né? Acho que para além da leitura, esse espaço de discussão. Então, tá bom, semana que vem a gente se encontra. Muito obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Elô.